A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12. Eu quero dar um tema a essa palavra. E o tema é: haja o que houver na sua vida, faça a vontade de Deus. Haja o que houver na sua vida, faça a vontade de Deus. Amém? Glória seja dada a Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 12: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia. Olhando para o Senhor, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E você diz: amém. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai. Amados, nós vemos aqui que nós devemos olhar para Jesus. O versículo 2, é para Ele que nós temos que olhar. E diz: o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta. E não foram poucas as afrontas. Ele desprezou tudo e enfrentou para fazer e cumprir a vontade do Pai que lhe enviou. Ele tudo suportou pela vontade de Deus, do Pai, porque tudo ele enfrentou, e ele assentou-se à destra do trono de Deus. Esta vontade de Deus, nós temos que cumpri-la e fazer tudo aquilo que é a vontade de Deus, não a nossa, não a dos homens, não a das pessoas que muitas vezes querem que nós façamos certas situações e coisas na nossa vida, que é da vontade das pessoas, de alguém que nos cerca. Mas nós que olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós fazemos a vontade de Deus na nossa vida, porque para isso Ele nos chamou, para fazer a sua vontade. E quando nós lemos sobre vontade de Deus, nós vamos ver em Salmos 40, verso 8, aonde diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E no verso 9 diz, do Salmos 40, está escrito: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Aqui ele fala do Senhor, do nosso Cristo, porque ele mesmo disse: está escrito sobre mim no livro. E o Senhor não se calou, entrando nas sinagogas,
ele abriu a boca, mesmo com as afrontas, ele desprezou as afrontas e fez o que era a vontade do Pai, falar o que tinha que ser falado. Ele não se calou, ele falou o que tinha que ser falado dentro das sinagogas, enfrentando tudo e todos. E você que aceitou Jesus na sua vida, você não tem que ter medo de afrontas, você não tem que ter medo das coisas que te cercam, porque você foi chamado para fazer a vontade de Deus e não dos homens. O Salmo 106, versículo 4. Eu separei alguns, são muitas coisas, irmãos. Diz assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade. O que Deus tem para mim e para você, irmãos, é boa, é bom e é agradável a vontade de Deus para a minha vida e a tua vida. Quando nós não olhamos as coisas pelo crivo da palavra e olhamos só para o que nós achamos que é bom, muitas vezes batemos com a cara na parede, no poste, porque achamos que é bom, mas muitas vezes não perguntamos ao autor da vida, o nosso Deus, se é bom tais coisas que a gente muitas vezes deseja na vida. Aleluia. Salmo 143, no verso 10, está escrito: ensina-me a fazer a tua vontade. Aleluia. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Tudo que a gente tem que fazer tem que estar ligado à vontade de Deus. Muitas vezes a gente olha as coisas, será que é a vontade de Deus na minha e na sua vida? Oramos muitas vezes por muitas coisas. Muitas vezes oramos por uma pessoa enferma, que muitas vezes espera um milagre. Hoje foi falado aqui. Quer um milagre na sua vida, na área da saúde. Deus é poderoso para curar? Sim, Ele pode curar. Mas muitas vezes a cura não é suficiente na vida de uma pessoa. Porque você pode ser curado do físico, da área da saúde, mas a área da alma, que é o principal que você precisa e eu necessito e todos precisam ser curado na alma do pecado, muitas vezes não são. E Deus muitas vezes está tratando as pessoas. E a gente não sabe o tratar de Deus na vida de ninguém. Oramos sim pelo milagre, sim, mas que seja feita a vontade de Deus na vida daquela pessoa. Porque muitas vezes ela não é nem curada no físico como nós queremos e queremos ver muitas vezes. Mas o Senhor está tratando a alma para que aquela, muitas vezes, seja curada na sua alma para ter a vida eterna com o Pai. Muitas pessoas são curadas e acham que o Senhor alcançou benefício, a graça.
Então ele começa a achar que ele está bem, mas ele não entregou a vida totalmente. Ele não entendeu que precisa mergulhar na palavra, precisa aprender mais da palavra e mergulhar no evangelho da salvação para ter realmente uma comunhão com o Pai. E na cabeça de muitos, acha que alcançou. Então que seja feita a vontade de Deus na minha e na tua vida. E nós temos que andar para fazer a vontade de Deus. Mas como saber qual é a vontade de Deus? A Bíblia nos ensina, está na palavra de Deus. E você que aceitou a Jesus, eu creio que você gosta de ler Bíblia e olhar a palavra, e mergulhar nela e meditar na palavra. Se você mergulha na palavra e medita na palavra, você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, enquanto você caminha na terra dos viventes, fazendo aquilo que agrada a Deus. Aleluia. Porque conhecer a vontade de Deus, aleluia, não é simplesmente descobrir a sua vocação. Faz muito bem alguma coisa e está ali achando que está bom, achando que você está fazendo tudo, mas é muito mais profundo do que a tua e a minha vocação. Por isso, muitas vezes, a pessoa canta muito e acha que é o cuidado. Faz as coisas, prega muito, cuidado. Ora como ninguém, cuidado. Porque toda a honra, toda a glória é de Deus. Faça, busque. Aleluia. Porque isso representa apenas um aspecto da vontade de Deus na minha e na sua vida. É talento que Deus te deu. Amém, irmãos? Use ele para a glória de Deus. Use esse talento, sim, para ganhar almas para o reino do Senhor, para fazer a vontade de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Porque antes de qualquer coisa, a vontade de Deus é que todos vivam em conformidade com o seu desejo, que está revelado na palavra de Deus. E o primeiro, irmão, que nós temos, que é a vontade de Deus, na vida de qualquer ser humano. E o primeiro o que significa a vontade de Deus principal, crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Se você não tem ainda, acha que está fazendo, tem muitos que estão assim, mas não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Está em João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, no verso 40. Olha o que está escrito. É a vontade. Porquanto a vontade daquele que me enviou, Jesus está falando, é esta, 2 pontos, que todo aquele que vê o Filho, Jesus Cristo, e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É a vontade de Deus. No verso 39, está escrito: e a vontade do Pai que me enviou é esta,
que nenhum de todos que aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia, porque o que Deus quer é que você caminhe com Ele, faça a vontade dEle, para que naquele grande dia estejamos nas boldas do Cordeiro de Deus, estejamos lá com o Senhor, porque o Senhor nos ama, Ele deu a sua vida por amor de todos. Porque se não der esse primeiro passo em direção à vontade de Deus, ninguém será salvo do julgamento que há de vir. Mateus 7, olha o que está escrito. Em Mateus 7, no verso 21. Mateus 7, verso 21, para não perder muito tempo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai, aleluia, que está nos céus. Muita gente, irmão, está na igreja, mas não faz a vontade de Deus. Muita gente está pregando, muitas vezes está fazendo coisas, está fazendo muita coisa para o Senhor, e em nome do Senhor, prodígios e coisas estão acontecendo, mas no particular, não faz a vontade de Deus. Por isso ele diz: muitos dirão Senhor, Senhor. Irmãos, o que nós temos que prismar na nossa vida é fazer a vontade de Deus, a vontade que agrada a Deus. Tem gente, irmão, que está querendo agradar um irmão, que está querendo agradar homens, e parou e não para ver a palavra, e mergulhar na palavra, e ver o evangelho, se aquilo está de acordo, e se está fazendo o que é a vontade de Deus. E muitas vezes se embrenha em situações, porque ouviu de alguém falar coisas, que está descontente, não está bem, não está fazendo a vontade do Pai, está indo contra a vontade, porque está na Bíblia, está na palavra, mas a pessoa não entende isso, e por afinidade, por carinho e por muitas coisas, as pessoas abandonam os mananciais das águas, abandonam a caminhada com o Senhor, até deixa de ir na igreja, porque ele não entendeu a vontade do Pai na sua vida. E é necessário que a gente entenda a vontade de Deus, o que Ele quer para mim, para você. Não deixe que nada te entristeça na tua caminhada. Faça você o culto a Deus com alegria na alma e no coração. Faça o que é agradável a Deus, a vontade dEle, porque Ele quer te levar e nos levar, e Ele quer que todos cheguem a Canaã celestial. Aleluia. Aleluia, Deus. Em Mateus 12:50, olha o que está escrito. 12:50. De novo, nós estamos falando que o Senhor veio e cumpriu o que tinha que cumprir, a vontade do Pai, não recuou um milímetro, e nós não podemos recuar. Nesse tempo, irmão, Jesus está voltando. Olhe para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Cuidado para quem você está olhando, cuidado para as coisas que você está ouvindo. Ouça a voz de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fortaleça-se no Senhor e Ele te fará um vencedor em Cristo Jesus.
Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ele falou isso quando disseram: a tua família está lá fora, Jesus. Ele diz: não, é o que faz a vontade do meu Pai, é o que faz a vontade de Deus. Irmãos, peça ao Senhor, quando você estiver sentindo alguma coisa que está te entristecendo para te tirar da igreja, você dobra o joelho, chora, derrama diante dele as lágrimas e pergunta: Senhor, esta é a tua vontade para a minha vida, Pai? Me ajude. E ele te mostrará o caminho, e ele te levantará e vai te colocar de pé, e você vai ficar firme e inabalável naquilo que você crê. Quem? O autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Muitos olham para homens: o pastor saiu, acabou o mundo. Que é isso? O fulano saiu, acabou o mundo. Pare. Aonde você está agarrado? Aonde nós estamos, irmão, verdadeiramente fazendo a vontade de quê e do quê? A vontade é de Deus, não do homem. Faça a vontade de Deus. E Ele quer que a gente fique firme. Então a primeira vontade é reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Filho do Deus vivo, o eterno, o poderoso, o que criou os céus e a terra. Este é o primeiro passo. Quem não deu, está fazendo a vontade de Deus? Não, é a vontade dele, nós acabamos de ler. Aleluia. Se você dá esse passo para Jesus, você vai viver eternamente, viveremos eternamente, sempre com Ele. E Ele quer que todos venham a Ele. É só um grupo? É só uns escolhidos? É só os que estão? Não, é todos. É todos vós que estáis cansado e oprimido, que não tem mais condições, venha a mim e eu vos aliviarei. É todos. É eu, é você, não, é todos. Temos que pregar o Evangelho, temos que fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade? Ide e pregai o Evangelho, essa é a vontade dele. Se não fizermos isso, estamos fazendo a vontade dele? Não. Por isso é necessário fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus na minha e na sua vida. Tem muita gente fazendo a vontade de filhos, a vontade do marido, a vontade de tudo, mas não faz a vontade de Deus. A gente tem que vigiar nisso. Nós temos que entender que a vontade de Deus prevalece na minha e na sua vida. Mas eu vou enfrentar problemas, afrontas. Enfrente, porque Jesus enfrentou a afronta. Fique firme. 1 João, capítulo 2, Evangelho lá, a carta de João, 1 João, lá, ele escreveu. Bem perto de Apocalipse. 1 João, no capítulo 2, o verso 17. Olha o que está escrito. Verso 17. E o mundo passa. Olha quem faz a vontade de Deus. A vontade é essa, é o quê? Seguir Jesus. Você está vendo que o tempo está passando numa velocidade absurda. Está passando, vai acabar. Tem gente, já estou com 58 anos. Eu era um menino. O tempo passa rápido. Eu louvo a Deus por isso. Toda pessoa que tem a sua vaidade na sua beleza, vai acabar a beleza. Eu tenho força, vai acabar as suas forças. Eu tenho isso, vai acabar tudo. Mas aqui a palavra de Deus diz, aleluia por isso,
E o mundo passa, e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz o quê? A vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Eu estou com a idade, irmão, tu é um menino, Jesus te ama, fica firme, ganharás um corpo glorioso, irmão. Meu tempo, sorria para Jesus. O mundo não entende, diz que tu é louco e que só os loucos herdarão o reino, e é mesmo. Está ali, meu Deus, ninguém dá nada. Eu digo, meu Pai, eu sou feliz. Mas tem nada, você não tem nada aos teus olhos. Eu tenho tudo, porque eu tenho Jesus na minha vida. O autor e consumador da minha fé está comigo, e eu faço a vontade de Deus, o que me criou a sua imagem conforme a sua semelhança. A Ele toda a honra e toda a glória. Alegra-te no Senhor. O Senhor é bom, aleluia. Primeiro, irmãos, vontade de Deus é que todos reconheçam Jesus. Quem não reconhece, não está fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele está aqui. Mas eu acredito em muitas coisas. Tem gente que acredita em tudo. Tem gente que é muito bacana. Tem gente que é igual aquele jovem, fazia tudo, a lei, era muito maneiro. Era querido. Mas não fazia a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da fé humana, e se converta a Ele como o único Salvador e o Filho do Deus Altíssimo. Mas se você não declara e não quer, nada tem como fazer mais nada. Você não aceita, não quer. Mas quando você aceita Jesus, amém, glória a Deus, acabou, está tudo bem? Não, tem a caminhada. Pegue a sua cruz e siga-me. É necessário seguir com Jesus. Não é para ficar parado, é para pegar a cruz e ir seguindo aos passos do Mestre. Mas o passo do Mestre, ele sofreu tudo. Nós não vamos sofrer? Haveremos de sofrer. Mas as afrontas vai nos parar? Não. Porque ele foi até o final, pagou com preço de morte, de cruz, deu a sua vida por amor de todos. Ele cumpriu a vontade de quem? De Deus, do Pai. E nós temos que andar de conformidade com a palavra. Está na igreja, mas está fazendo as coisas que é totalmente contrário a Deus. É do agrado de Deus? Não, mas aonde eu vejo? Na palavra. A palavra de Deus é a bússola para nos levar e conduzir. Aleluia. É o prumo de Deus. E pessoas também capenga, bota o prumo de Deus na sua vida. Faz isso, faz aquilo, e está indo só para o lado. Olha o prumo de Deus, vai se aprumando na palavra e andando em conformidade com a palavra, seguindo quem? O autor e consumador da fé, que é Jesus. Olhando para Ele, seguindo Ele. Só nas coisas boas, flores, campos verdejantes, só coisas maravilhosas? Não, a Bíblia não diz isso. Cruz tem que ser carregada. E cruz é batalha, é luta, é situações difíceis. Eu tenho a minha, você tem a sua. Não largue a sua cruz e siga Jesus. Haja o que houver, faça a vontade de Deus. Aleluia. O segundo ponto, irmãos, e muito importante, para a vontade de Deus na nossa vida. Aleluia. Há muitas afirmações claras em toda a Bíblia que dizem e que mostram que a vontade de Deus para todos aqueles que aceitaram Jesus, são crentes em Cristo Jesus,
crê em Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Inclui a santificação. Esta santificação é a vontade de Deus, não é do homem, não é do pastor. Irmãos, ora mais. Irmão, lê Bíblia. Irmão, para com isso. Irmão, é a vontade dele, é a Bíblia. Ele está sendo usado por Deus para te dizer: eu te quero, filho santo, na minha presença, santificai, porque eu te amo, filho e filha minha. Aí o pastor já é olhado. Tem gente que não pode, tem certo lugar, se falar de santificação, a coisa fica complicada. Mas a vontade de Deus é a santificação. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler? Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 4. Glória seja dada a Deus. E no verso 3, olha o que está escrito. É a vontade de Deus. Não é vontade de pastor, não é a vontade de ninguém, não. É a vontade do Pai, do Senhor eterno, do nosso Senhor e Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Porque esta é a vontade de Deus. É de quem? É do pastor? A vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de quê? Da prostituição. Quando se fala em prostituição, as pessoas sempre levam só para um lado. Meu irmão, prostituição. A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que prostituição, quando você diz que ama Jesus, e que está com Jesus, e que crê em Deus, mas você dá a glória que é de Deus a uma coisa que foi feita pelo homem, a uma coisa que foi criada pelo homem, uma imagem, ou coisas parecidas, que você pega a sua fé. Quando você recebe uma bênção, um livramento de Deus, aí ao invés de dar a glória que é de Deus, aí muitas pessoas que creem em Deus, diz que crê, diz que conhece o Senhor, mas não entende. Aí ele diz: foi o anjo, foi o fulano, foi o santo, e foi isso, e foi aquilo, tirando a glória que é de Deus, porque a glória de Deus, é Deus que merece a glória, é Ele que opera milagres. Aleluia! Santificação. Você, quando está na palavra de Deus, você tem que buscar a santidade dentro da casa do Pai, buscar a santificação, porque a santificação, meu amado, você precisa entender que é a vontade de Deus. E quando você entende que a vontade de Deus é a santificação, tem uma coisa que você precisa entender, e eu preciso, que é dar graças a Deus em tudo. Tem crente, irmão, está passando por luta, abre a boca para falar coisa que não é para falar, perdeu a oportunidade de ficar calado. Está passando por luta, crê no teu Deus, crê nele, porque Ele é o Senhor da tua vida, é Ele que faz as coisas, e Ele é perfeito, e Ele sabe o que é bom para mim e para você, da minha e da tua vontade. Muitas vezes não é o que Deus quer, então a gente tem que se agarrar na vontade dEle, a vontade do Pai. E se Ele diz, dá graça em tudo, nós temos que dar. Está em primeiro, olha aqui, irmão de Deus, 1 Tessalonicenses, mesmo capítulo 5, aleluia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e no verso 18, olha o que está escrito. Foi o pastor que falou isso? É pastor? É alguém? Olha aqui, em tudo, aleluia, dai graças, porque esta é o quê? A vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Está buscando santidade, irmão. A santidade é você entender que o dar graças a Deus, mesmo em situações difíceis,
porque você sabe que o Deus que você serve, Ele não te deixa só, Ele não te abandona, mesmo se você estiver no leito, Ele é contigo, mesmo em situações mais difíceis da sua vida, Jesus está contigo, Ele não te abandona, Ele não abandona os seus, porque Jesus, Ele não recua, Ele é Deus Todo-Poderoso, e Ele está conosco, Ele está com você. Alegra-te no Senhor e dá glória a Deus. Aleluia. Dê glória a Deus. A santidade, irmão, é um percurso. Você tem que entender, você não pode chegar ser murmurador dentro da igreja, você não pode chegar e fazer as coisas que não agradam a Deus. Tudo você tem que fazer para agradar a Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer na minha e na sua vida. Aleluia. E nesse caminho, aleluia, nós temos que fazer o bem, porque aquele que sabe fazer, pode fazer o bem e não faz, esse está pecando. Quando você retém o bem, que você sabe que pode fazer, você está indo contra a vontade de Deus. E quando você faz o que não é a vontade de Deus, você sofre as consequências da desobediência que você está fazendo, de conformidade com o que está escrito na palavra de Deus. Faça o bem, sem olhar a quem, mas faça se você pode. Porque o natural, Paulo diz, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, eu não consigo, mas o mal está diante de mim. Então, meu irmão, é buscar mais de Deus na Bíblia e mergulhar mais na sua palavra, para que Ele nos mostre a sua perfeita e boa e agradável vontade na minha e na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 1 Pedro 2, versículo 15. Olha o que está escrito. 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Versículo 15. Olha o que está escrito. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca da ignorância dos homens insensatos. Escute, nós estamos cercados de uma grande e numerosa multidão. Se você vive na igreja, se você vive louvando a Deus, se você vive com a sua Bíblia, se você professa Jesus, se você ama Jesus e está seguindo os passos de Jesus, tem gente te olhando, tem gente observando, tem gente querendo ver só alguma coisa para estender dedo e apontar. E quando você é um servo e uma serva de Deus, que pode fazer o bem e retém o bem, o mal está te olhando e está dizendo, e diz que é crente. E vai mais longe, não vale nada. Porque a luta do inimigo não é quem já está com ele. A luta dele, o ódio dele, é aquele que ama Jesus e que segue o autor e consumador da fé, aquele que faz a vontade do Pai. Então a gente, nesse trajeto, temos que fazer o bem. Você pode e retém, ninguém viu, ninguém está vendo. Espera aí, você serve a um Deus que tudo vê. Ele vê todas as coisas, Ele vê todas as ações.
Quando você vai fazer algo e a tua mente já projeta o que você está querendo receber em troca ou fazer algo, Deus já viu, já sondou, não valeu de nada. Então você faz o bem, porque isso é a vontade do Pai, sem olhar a quem, apenas faça, por amor a Deus, porque Ele já pagou um preço. Você é salvo pela graça que está em Cristo, Ele já pagou um preço, mas o bem você tem que fazer e seguir o que Deus assim determinou e mandou. Faça o bem, é a vontade de Deus. Tem irmão que está sentado do teu lado, ore a Deus, peça a Deus, Deus me usa, Senhor, usa a minha vida, Pai, Senhor, eu quero ser um instrumento usado pelo Senhor. Ora, pede, daqui a pouco o Senhor fala contigo. Tem um irmão que de repente não tem nem o que comer em casa, ele não abriu a boca, ele não vai falar. A luta dele é grande, ele está calado, ele crê no Deus, ele está orando, mas a gente não se coloca na posição para fazer o bem, fazer as coisas que Deus quer, retém isso. Mas o Senhor falou com você, olha, Ele te viu, fez você ver alguém na sua frente, alguém que você sabe, vai lá, fala com o pastor, conversa, irmãos, e faça o que Deus manda, porque Deus se agrada de quem faz a vontade dEle. Tem pessoas, irmão, que entra e sai, está desapercebido. Vigiar, irmão, fique apercebido das coisas, deixa Deus te usar. Deus quer fazer algo através da sua e da minha vida, porque Ele é Deus. Então, irmão, nesse trajeto de santidade tem e o sofrer por praticar o bem. Está escrito, irmãos, 1 Pedro no capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, aleluia, olha o que diz, capítulo 3, verso 17, olha o que está, olha o que diz, porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, aleluia, do que fazendo o mal. Muitas vezes, irmão, você está fazendo algo que você sabe que é bem e que as coisas estão acontecendo e você está fazendo o que é bem para Deus e que Deus te chamou e você sabe, o sofrimento vem, mas você está entendendo que Deus, Ele te mandou e você cumpre a vontade dEle, fez as coisas tudo certa para Deus, está indo de acordo e o sofrimento vem, mesmo que você sofra. Por isso, fazendo bem, faça, porque é melhor do que fazer o mal. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Aleluia. Porque, meu amado, quando você entende que você precisa andar de conformidade com a vontade dEle, a vontade do Senhor é que você faça aquilo que agrada a Ele. E se você entende que a vontade de Deus vai até Jesus, entrega a tua vida, reconhece Ele como teu único e suficiente Salvador. Ele é o único que pode, Ele é o único que pode fazer o que jamais nada nem ninguém pode fazer. Ele é o único que pode te dar a vida eterna. É Ele, o autor e consumador da fé. Vai até Ele, vamos até Ele. Nós já aceitamos Ele, mas a vontade de Deus é que nós venhamos a nos santificar, se separar de muitas coisas. Aí em Hebreus 12, 14 e 15,
Nós lemos lá, o autor e consumador, nós estamos lendo lá, verso 1 e 2. Aí no 14:15 diz: segui a paz com todos. Olha o que diz. Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Verso 14 e 15. Olha o que diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive de quê? Da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Escute. A santificação é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Sim ou não? Não é? É a vontade. Veja bem. Quando você lê isso, ele fala que nós devemos tomar cuidado. Cuidado para que nenhuma raiz de amargura, algo, irmão, que nos entristece você e a mim, nós somos humanos. Mas nós somos de Cristo e nós temos que fazer a vontade de Deus. Então essa raiz de amargura, gerada por uma ofensa não perdoada, ela termina ela contamina não só o indivíduo que foi ofendido, ele vai contaminar outras pessoas, porque ele está com a raiz de amargura de alguém ou por algo. Mas essa pessoa tem alguém que gosta dela, ela conta as suas versões, ela está com a raiz de amargura. Então essa raiz de amargura que não foi tratada, que ela está está dentro da pessoa, ela vem e contamina também outros em sua volta. Por isso Deus nos manda seguir o quê? A paz. Você tem que liberar o perdão, peça perdão, mas aquela pessoa é intragável. O Espírito Santo de Deus, ele te fará você vencer esses limites que você não consegue ir. É a palavra de Deus que nos enche, e você precisa entender. Seguir a paz com alguns, segue a paz só com aquele, com todos. Todos. Sem a qual ninguém verá a Deus. Isso fala de relacionamento, irmãos, saudáveis, e não aqueles relacionamentos, de roturas, de problemas. Irmão, você pede, se a pessoa não te perdoou, você fez o que é a vontade do Pai, você liberou perdão, você realmente tirou isso de dentro de você. Arranque toda raiz de amargura, arranque tudo que é contrário, porque nós estamos seguindo o autor e consumador da nossa fé, que já pagou o preço na cruz do Calvário, e Ele quer que a gente seja seus discípulos verdadeiros, que faz a vontade do Pai. Aleluia! A vontade do Pai. E quando você não arranca isso, você traz tortura para dentro de você. Torturas que vão contra a vontade de Deus. Deus não quer, irmão, quando você não perdoa e está dentro da casa do Pai, está louvando a Deus, está buscando, você sabe, o Senhor está falando, pede perdão.
se conserta, vai lá, pede, libera, faz isso, porque senão você vai ser torturado, não por Deus, é pela sua desobediência à palavra de Deus, que Ele manda que a gente siga a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Por isso ele diz em Mateus capítulo 5, verso 25, entre em acordo sem demora com o teu adversário. Vai lá, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Tem muita gente, irmão, aprisionado por não liberar perdão. Tem muita gente presa com a raiz de amargura. Isso é prisão espiritual. E nós temos que fazer a vontade de Deus. Libere perdão, faça o que é agradável a Deus, porque nós estamos seguindo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso único e suficiente Salvador. E a graça de Deus, do Senhor Jesus, ela nos basta. Aleluia. Em Mateus 18, 34 e 35 diz: irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Assim também lhe fará o meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar uns aos outros, e realmente de coração, não apenas de palavra, porque isso é entregar aos torturadores, é o inimigo, irmãos. As pessoas têm que entender que nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, e a vontade do Pai é que a gente faça aquilo que agrada a Ele, e nós temos que buscar muito, irmão, nos santificar nesse tempo dos fins. Santificai, buscai. Irmão, mergulhe mais na palavra, ore mais para a palavra do Senhor e busque fazer a vontade dEle, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele jamais te abandona. Aleluia. A vontade do Pai é o que nós temos que fazer. A vontade do Senhor é o que nós precisamos fazer. Muitas vezes, irmãos, a Bíblia, ela é a total e completa revelação de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Mas nós precisamos tomar que não são abordadas, tem coisas que não são abordadas na palavra, que não está diretamente, mas que você tem que entender se isso é agradável a Deus ou não. Tem muita coisa hoje que as pessoas dizem: isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, aquilo não pode, porque quer buscar uma razão em cima, mas o Espírito Santo te mostra e ele te constrange a você não fazer aquilo, porque você sabe que não é da vontade de Deus para a sua vida, e você não assim não faz, porque Ele é o teu Deus. Aleluia. Para que conheçamos a vontade de Deus nessas situações específicas, irmão, devemos estar em comunhão com Deus. Porque a pessoa que não está em comunhão com o Senhor, ele não consegue entender a vontade de Deus para a sua vida. Aí ele faz muitas coisas que realmente escandaliza até o Evangelho de Cristo, porque ele quer buscar aqui, colocar isso, fazer um piso, fazer uma tatuagem, fazer um monte de coisa, e fica buscando, porque a Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Paulo diz: tudo me é lícito, tudo eu posso. Ele pode fazer, mas ele diz: mas nem tudo é do agrado de Deus, nem tudo convém. Se não é para agradar a Deus, eu não faço.
Então agora o que a gente tem que fazer é a vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida é fazer aquilo que agrada a Ele. Mesmo que não esteja, irmão, que muitas pessoas embasam na palavra, aí quer trazer à baila aquilo que realmente ele está entendendo que pode fazer. Então o evangelho está virando uma coisa absurda. Mas aquele que faz a vontade do Pai não entra por esses caminhos, porque ele tem comunhão com o Pai, ele lê Bíblia, ele busca do Senhor e ele não entra por esses caminhos. Ele faz o que é justo e agradável a Deus. Olha o que está escrito, 1 João, no capítulo 1. Aleluia, glória seja dada a Deus. Em 1 João, capítulo 1, o verso 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Mas se andarmos na luz, com Ele na luz está, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tem pessoas, irmão, que vive achando que está tudo bem com ele, que ele está vivendo a vida dele, ele está achando que está bem no evangelho, que esse evangelho, irmão, que só a misericórdia, que fica se distanciando muita gente de Deus, e está fazendo o que bem entende, achando que está bom, porque ele não entendeu ainda que precisa buscar uma comunhão com Deus, para sair dessas situações que é engano do homem, e é coisas de homens que criam leis, e trazendo situações para que muitos sigam eles, mas a gente segue a palavra de Deus, o evangelho da salvação, a vontade de Deus é que prevalece na minha e na sua vida. Temos que buscar princípios bíblicos da palavra de Deus, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Tem situações, irmãos, que você vai passar e você acha que deve fazer, eu vou me mudar, eu vou transferir, eu vou fazer qualquer coisa, tudo que nós viemos fazer ou pensar a fazer, joelho no chão e pedir ao Senhor, se é da vontade dEle, que Ele realmente nos faça entender que aquilo é a vontade dEle. Se não for, Senhor, se não é a Tua vontade, não deixa concretizar isso, não deixa eu fechar esse acordo, não deixa eu fechar essa sociedade, não deixa, Senhor Deus, que eu venha fazer isso, que eu venha fazer aquilo, porque você agora é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você agora é guiado pelo autor e consumador da sua fé, você agora é dirigido pela palavra do Espírito Santo que habita em vós, você não é qualquer um, você é servo de Deus, você é discípulo de Cristo, e você faz a vontade do Pai, e não a sua, e não a dos outros, mas a Ele toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Paulo passou por isso. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 15. Aleluia. Romanos capítulo 15. Aleluia. Aleluia. Verso 22 em diante. É um servo de Deus, irmãos. Você é serva de Deus. Você faz a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer na minha e na sua vida. Se as afrontas vier contra você, você não está nem aí para a afronta de seja quem for que venha,
o inimigo pode nos afrontar, mas nós fazemos a vontade de Deus na nossa vida. Nós fazemos o que Jesus quer que a gente faça: o adorar, o servir e buscar nos santificar para agradar a Deus. Que nós estamos aqui para agradar a Deus e não aos homens. Aleluia! Glória a Deus! Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Isso é Paulo falando. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Era o desejo de Paulo. Aleluia. Mas agora que não tenho mais demora antes nesse sítio, aí verso 24, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que se passagem vos verei, de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém, para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por vosso Senhor Jesus Cristo, e pelo o amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Aleluia! Era a vontade de Paulo. Ele queria. Era o desejo dele. Mas aí ele fecha a vontade de Deus. Porque o que tem que prevalecer na minha e na sua vida é a vontade de Deus. E Paulo nos ensina que nós temos que entender que nem tudo que eu quero, o que você quer, muitas vezes vai acontecer, ou vai se realizar na minha e na sua vida. Porque muitas vezes Deus nos livra de muitas coisas, não realizando tais coisas na minha e na sua vida, porque é Ele que cuida de nós, é Ele que cuida de cada um que está aqui, é Ele que nos dirige em todos os nossos passos, e Deus sabe qual é a perfeita e agradável vontade dEle, porque Ele é Deus, e Ele sabe que nós somos os seus discípulos, e se nós somos discípulos de Cristo, aquietai-vos o vosso coração, e sabei que Ele é Deus, e que Ele está no controle, e Ele governa todas as coisas, e que você, apesar das lutas que está passando, eu quero te dizer à luz da palavra, Jesus, Ele está te olhando, o Espírito Santo está contigo, habita dentro de vós, e você não está sozinho, e você só tem aqui dar glória, dar graças a Deus, porque isto é vontade dEle, fazer o bem que tem que fazer, se santificar e fazer só o que agrada a Deus, através da sua palavra. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada a Deus. Muitas coisas, irmão, você tem que entender.
as coisas que são modernas, que não está na palavra, não está na Bíblia, ore a Deus. Ele te governa, Ele é que te conduz. Mas é moda. A nossa moda é a palavra de Jesus. A nossa moda é o Evangelho Salvador das nossas almas. Aleluia. Aí as pessoas entram por caminhos achando, irmãos, você é escolhido para servir a Deus com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua garra que você tem, com a saúde que Deus que te deu. Mas eu não tenho saúde. É sem saúde, é com saúde, é como você estiver. Adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus e dê graças a Deus, porque isso é a vontade do Pai. Aleluia. Aleluia. Irmão, a primeira coisa é Deus. A vontade é de Deus. A minha alegria está em Cristo. A minha força está em Cristo. A minha maior alegria é servir ao autor e consumador da minha fé, que se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o autor e consumador da nossa fé. Ele está com você, Ele está comigo, e Ele quer que você façamos a vontade de Deus, irmãos. Se não está na Bíblia, mas irmão, você não precisa, está aqui. Jesus é o teu Senhor, e você não vai entrar por esses caminhos de modinha, de situações, porque o que o inimigo quer é escandalizar, mas o nosso Deus, Ele quer que você seja canal de bênção, instrumento usado por Ele, vaso de honra na casa dEle, para fazer a perfeita e agradável vontade de Deus na minha e na sua vida. E o que você tem que fazer é pregar o Evangelho da salvação, porque Jesus está voltando. Faça a vontade dEle, porque Ele é fiel na minha e na sua vida. Eu creio que o Senhor está nos céus e está à destra do Pai, e Ele nos olha porque Ele nos ama, e Ele quer que você seja um discípulo verdadeiro dEle, fazendo a vontade dEle e se santificando a cada dia mais, porque o nosso lugar não é aqui, nós estamos só de passagem nessa terra. O meu alvo é a Canaã celestial que Jesus está, e é para lá que eu quero ir. E se você quer ir para Canaã celestial, dá um glória a Deus misturado com aleluia e aplauda ao Senhor, porque Ele é vivo e reina para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Fique de pé, irmãos. Vamos estar orando. Aleluia, Deus! Aleluia! Glória seja dada a Ti, Pai. Glória a Deus! Oremos, igreja. Ore, irmão. Clame. Você, irmão, você disse sim para Jesus, é para você fazer as coisas que agradam a Deus. Leia mais a palavra, busque mais em comunhão com Deus. Ele não te deixará sozinho, jamais nos deixa só. Mergulhe na palavra e seja um valente de Deus no meio dessa guerra espiritual. Espada desembainhada, meu irmão, na mão. Não abandone nunca a palavra de Deus na sua vida. Faça a vontade de Deus e você verá
o que Jesus vai fazer através da sua vida para alcançar outras vidas que precisam da vida eterna. Aleluia! Senhor meu Deus e o meu Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor, meu Pai, dos altos céus, Pai, tem olhado aqui para a terra, Pai, tem olhado, Deus, as nossas limitações, Pai. O Senhor sabe o quanto é difícil, Pai, para a minha vida, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, o quanto é difícil para o meu irmão e a minha irmã, Pai, caminhar. O Senhor sabe todas as coisas, porque o Senhor viveu e passou tudo isso, Pai. Mas o Senhor é o que nos fortalece, ó Espírito Santo de Deus. Fortalece o meu irmão e a minha irmã, Pai. Fortalece a cada um que está aqui, Senhor Jesus da glória, para fazermos, meu Deus, a tua vontade e não a nossa, Pai. Para fazer aquilo que te agrada, Senhor Deus. Meu Pai, o Senhor sabe, meu Deus, o que é melhor para mim, o que é melhor para cada um dos irmãos que aqui está. O Senhor sabe, meu Deus, todas as coisas, Pai. Nos ensina, Senhor, a fazer a tua vontade, Pai. Fazer aquilo que te agrada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai, faz de nós, Pai, um vaso, Pai, cheio da tua unção, cheio do teu amor, cheio da tua graça, Pai. Nos dá a palavra, Pai, a palavra de salvação, Pai, para as nossas vidas, dentro de nós, Pai, que transborde esse Espírito Santo, Pai, para fazer aquilo que te agrada, Deus, aquilo que não agrada a ti, Pai. Nos ensina, Pai, tira de nós, Pai, tira toda impureza, tudo que é contrário, Pai, tudo que mancha, Pai, para fazermos a tua vontade, Pai, conforme o Senhor nos ensinou aqui, Pai. Fazermos a tua vontade é a melhor coisa, Deus, que nós temos que fazer é isso, Pai, é agradar o Senhor, meu Deus, em todas as coisas, Pai. Abençoa, Pai, cada um aqui, meu Deus, abençoa, Pai. Meu Deus, alegra o coração de cada um, fortalece meus irmãos, Pai, nesta caminhada, Pai, nesse tempo dos fins. Meu Deus, usa cada um que está aqui, Pai, para alcançar as outras vidas, Pai, porque é para isso que o Senhor nos chamou, Senhor, é a tua vontade, que a gente pregue o Evangelho, fale do teu amor e faça, Deus, conforme a tua vontade, Pai. Não só de palavras, meu Deus, mas nas nossas atitudes, ações, no nosso andar, no caminhar, onde quer que nós estejamos, meu Pai. Nós somos teus discípulos, nós somos de Cristo, nós somos, meu Pai, aquilo que o Senhor nos chama, Pai, pelo nome, para fazer a tua vontade, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo, por essa palavra, Pai. Obrigado, Jesus, e abençoa, Pai, a cada um, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós estamos aqui, Pai, conforme, meu Deus, a tua vontade. Faça em nós, Pai, o teu querer e a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, e você diz amém. Aplauda o Senhor e glorifique a Deus. Aleluia!